Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Meus irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Espero que você curta este vídeo, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar. Estamos neste momento preparando mais uma aula das nossas lições bíblicas do segundo trimestre de 2020. A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lição de número 4, a iluminação espiritual do crente, é o título dessa lição, que tem como texto áureo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Eu gostaria de recapitular aqui as lições anteriores, que nós já tivemos. Veja que na lição de número 1, muitos estudiosos e teólogos eruditos tratam a epístola aos Efésios como um tratado teológico e doutrinário, não apenas para a igreja de Éfeso, mas para a igreja de Cristo de todas as épocas, de todos os tempos. De forma resumida, foi isso que nós aprendemos ali na primeira lição. Na lição de número 2, vimos que a sublimidade das bênçãos espirituais ocorre em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo na vida do crente. E na lição de número 3, a eleição e predestinação dos salvos ocorreu na sublimidade do amor de Deus, e aprove Deus planejar antecipadamente, eleger e predestinar para receber as bênçãos espirituais todos os que creriam em Jesus Cristo e permaneceriam nele. Olha quanta bênção o Senhor tem preparado para as nossas vidas, e muitas vezes nós ignoramos a palavra de Deus. Nesta lição veremos que os que receberam a Cristo recebem como dádiva o Espírito Santo de Deus, que ilumina e revela constantemente a sua vontade, a fim de que permaneçamos nele, em Cristo, o nosso Senhor. Então, se você observar a maneira didática como o pastor Douglas Batista elaborou toda esta revista, pois ele é o comentarista nesse trimestre, que tem como título aí do trimestre a Igreja Eleita, liberta, salva pelo sangue de Cristo e selada, com o Espírito Santo da promessa. Observe que a cada lição nós vamos nos aprofundando nos pormenores, que precisamos compreender da maravilhosa bênção que é a epístola aos Efésios para a vida da igreja. Na nossa leitura diária, nós teríamos lá em 1 Coríntios 2:14 e verso 15, que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, ou seja, para discernirmos as coisas espirituais é necessário que nós sejamos espirituais também. Por isso que o Espírito Santo na vida do crente é tão importante. Lá em 1 Coríntios 13:12 também o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. E isso só será possível se ele se conduzir mediante a palavra de Deus, observando conforme a palavra de Deus e permitindo que o Espírito Santo de Deus faça essa manutenção em sua vida. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 4, o poder divino é capaz de transformar o homem. Somente o poder de Deus, não é a religião, não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, não é o frade que pode fazer isso na vida do homem. Mas o poder de Deus é capaz de transformar o homem. 1 Coríntios 15, 56 a 57, o triunfo sobre a morte.
está assegurado aos salvos. O profeta Abacuque ele vai dizer que nós não morremos nunca, né? Ele vai dizer isso. Então, o triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Também, 1 Tessalonicenses 4,14, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Por isso que a igreja, o crente salvo, liberto, comprado, remido, lavado, transformado pela palavra de Deus, ele tem tanta convicção na vida eterna. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não houvesse ressuscitado, seria um fracasso o evangelho, seria um fracasso toda essa palavra, todo esse trabalho que a igreja faz. Mas como Cristo ressuscitou, isso assegura-nos também o direito à vida eterna. Mateus 16:18, nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. Mateus 16:18, isso significa que nada nem ninguém, nem mesmo as potestades do ar podem parar, podem prevalecer contra a igreja de Deus. Observamos que naquele diálogo que o Senhor Jesus ele teve com Pedro, né? Quando ele diz para os seus discípulos, e vós, que dizeis que eu sou? Né? Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, ali cheio do Espírito Santo, né? Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor lhe responde imediatamente, não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não era sobre a pedra Pedro, era sobre esta pedra que estava falando, Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Venha comigo neste momento, meus irmãos, meus amigos, e vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, que faz tão bem para a nossa alma, para o nosso espírito, nos dá paz, nos dá alívio, nos dá gozo na alma, falar das grandezas de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em aos Efésios, capítulo 1, versos 15 ao verso 23. Então, diz assim o primeiro verso, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo geral dessa lição: esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. E os objetivos específicos lá no tópico 1. Destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Tópico 2. Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E tópico 3. Expressar o exemplo de exaltação em Cristo Jesus. Na nossa introdução nós temos, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo inicia uma longa sentença assim dividida. Primeiro, ação de graças. Ele começa agradecendo. Ele começa sendo agradecido a Deus pela vida daqueles irmãos
pela vida daquela igreja, os Efésios, né? Que ele observa que esses irmãos estão crescendo no entendimento, na compreensão do Evangelho. A luz do Espírito Santo tem aberto os olhos do entendimento daqueles irmãos para compreender a perfeita vontade de Deus. Isso ele faz lá no capítulo 1, verso 15 e 16. Depois ele vem com uma oração intercessora, intercedendo por esses irmãos, para que o Senhor continue abrindo o entendimento, abrindo a visão espiritual, iluminando o entendimento daqueles irmãos. Capítulo 1, versos 17 e 19. Depois, confissão de louvor e exaltação. Capítulo 1, 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição. Olha, nós somos privilegiados. É por isso que a igreja ela é conclamada a louvar, a adorar a Deus, a exaltar a Deus, por conta dessa escolha. Primeiro porque nós não merecíamos, nós não éramos dignos. Mas pela sua grande misericórdia, o seu amor nos alcançou. Então, buscar a iluminação do Espírito Santo, que é a revelação, para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Observe, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez, a gente vem sempre, desde o início, falando da importância do Espírito Santo na vida do crente, e agora a gente começa a nos aprofundar ainda mais para fomentar essa realidade, né? Porque se o Espírito Santo não vem, não nos é revelada a vontade de Deus, não nos é revelado o Evangelho conforme a vontade de Deus. Então compreenda, né? Esteja atento a esta lição, que ela é grandiosa para o nosso entendimento. Vale ressaltar que do capítulo 1 e o versos 3 ao 14, Paulo manifesta um hino de louvor e gratidão pelas bênçãos redentoras de Deus em Cristo, não é na religião, não é no homem, não é no pastor, em Cristo. Paulo faz essa exaltação, esta gratidão, né? Ele vai fazer este hino, ele manifesta este hino de louvor pelas bênçãos redentoras de Deus em Cristo Jesus. Dos versos 15 ao 23, ele faz uma oração de intercessora para que os olhos espirituais dos crentes se abram, para, através da experiência, alcançarem a compreensão da plenitude dessas bênçãos, das bênçãos espirituais, que somente aqueles que têm o Espírito Santo as pode contemplar. Assim, implicitamente, Paulo deixa claro que o louvor e a oração são dois componentes necessários para o verdadeiro conhecimento de Deus. O louvor e a oração são dois componentes necessários para o verdadeiro conhecimento de Deus. Sabe, meus irmãos, sabe, meus amigos? É impossível o homem natural, por mais sábio e mais entendido que ele seja, já falei isso em lições anteriores, mas torno a repetir, por mais entendido, por mais inteligente, por mais diplomado que ele seja, é impossível ele compreender os mistérios da palavra de Deus, se não for pelo Espírito Santo. E mais uma vez eu repito, o Espírito Santo não virá se não for por intermédio de Cristo Jesus. Daí a necessidade do homem aceitar a Cristo como Salvador. Tópico 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados. Imagine uma situação onde nós vivíamos em densas trevas. Quem está nas trevas, dificilmente ele vai enxergar alguma coisa. Ele sai apalpando, tocando nas coisas. Experimenta levantar na sua cama de madrugada com as luzes apagadas. Qual que é a sua reação? Você já estende os braços para frente? Tenta apalpar o que está à tua frente para você não tropeçar. Essa era a condição espiritual do homem.
ele vivia em densas trevas. A partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, ele recebe, é como se um farol, como se um mega farol agora iluminasse o seu caminho, o seu entendimento, a sua visão, para que contemple tanto as grandezas de Deus, quanto os males os quais os oprimia. Compreenda isso. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Subtópico 1, ação de graças e intercessão. É assim que ele vai iniciar, né? Com ação de graças, agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos, pelo motivo daqueles irmãos estarem compreendendo a mensagem da palavra de Deus. E aí, ele, ao mesmo tempo que ele agradece, ele também intercede, ele ora. Por quê? Porque é uma constante. Esta vida cristã é uma constante. Nós precisamos ser agradecidos e a todo instante estar orando, intercedendo a Deus, para que não venhamos cair em armadilhas, para que não venhamos ser incomodados com algum vento de doutrina contrária à vontade de Deus. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, pela vida da igreja, capítulo 1, verso 16, e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Observe uma coisa, meu querido, meus queridos irmãos, amigos. A palavra de Deus ela vai sempre enfatizar as bênçãos espirituais. Não são bênçãos materiais. E há uma multidão de pessoas confundindo os objetivos do Evangelho. É importante que você pense, lembre, entenda, compreenda isso também. Mas a palavra de Deus ela vai enfatizar sempre as bênçãos espirituais recebidas. Quais são as bênçãos espirituais? A eleição, fomos eleitos. Por quê? Nós não merecíamos, não éramos dignos. A salvação não era para os gentios. A salvação não era para nós. A predestinação, Deus nos predestinou a ser participantes destas bênçãos. A filiação, nós fomos adotados, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. E o dom do Espírito Santo, que também nós não éramos dignos. Capítulo 1, versos 13 ao 14. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. Observe que tem um momento na vida de Jesus, no ministério de Jesus, que ele vai falar diante da multidão: graças te dou, Pai, que ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e revelastes aos pequeninos. Então, compreenda quão grande bênção é na vida do cristão as bênçãos espirituais. Por que é tão importante as bênçãos espirituais? Elas te conduzem para a vida eterna. Elas te levam para perto de Deus. As bênçãos materiais, elas podem até te dar um certo conforto nessa vida. Mas se você não tiver uma vida pautada pela palavra de Deus, redigida pela palavra de Deus, do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Compreenda isso também. Paulo estava ciente de que o evangelho é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinados por Deus. E jamais o homem será ensinado por Deus se ele não aceitar a Cristo como Salvador. Porque é o Espírito Santo que ilumina a mente do homem para compreender essa verdade. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15.
Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, primeiro, a esperança da chamada, depois, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Capítulo 1, versos 18 a 19. Então, observe que até esse momento nós estamos elencando aqui as bênçãos espirituais para a vida do homem, para a vida da mulher, que se arrepende, que aceita Cristo, que volta atrás, que deixa de lado, né? Volta atrás nas suas atitudes errôneas, se arrepende e passa a servir a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, observe quantas bênçãos foram elencadas até esse momento. E de que o homem que não tem a Cristo, que não aceita Cristo, que não aceita o sacrifício de Jesus, ele é privado dessas bênçãos espirituais. Subtópico 2. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Capítulo 1, verso 18 de aos Efésios. Assim, seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, de serem chamados, de serem escolhidos, de serem predestinados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição. Deus teve a iniciativa por meio da eleição, elegendo para si um povo que lhe seria a sua propriedade peculiar. Mas essa eleição, ela vai acontecer em Cristo, da qual fazemos parte. Nós, a Igreja de Deus, fazemos parte desta eleição. Capítulo 1, versos 3 ao 14. Segundo, a chamada abrange serviço e santificação no presente. A pessoa, quando tem um encontro com Cristo, quando tem um encontro com Jesus, quando aceita Jesus como seu Salvador, ele passa a servir a Deus e viver uma vida de santidade. E essa santificação é um processo. Cada dia melhorando para servir a Deus melhor. Então, a chamada abrange serviço e santificação no presente, Filipenses capítulo 3, verso 14, isto é, achar-se diante de Deus irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Capítulo 1, versos 4 e depois capítulo 2, versos 11 ao 18, depois ainda o 4 e o verso 1. Terceiro, a participação gloriosa no futuro. O cristão salvo, liberto, ele tem essa convicção, ele tem essa certeza. Não é aquela coisa de dizer assim, Deus sabe, é verdade que Deus sabe, mas você tem que fazer da sua parte e você tem que ter convicção dessa salvação. Se eu não tiver convicção da minha salvação, eu estou perdendo tempo, eu estou pregando um evangelho sem nenhum valor. Então, o crente salvo, ele é participante desse futuro glorioso e ele tem que ter essa convicção. É por isso que o Espírito Santo é importante, porque ele te dá essa convicção, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. A participação gloriosa do futuro que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Terceiro subtópico. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Capítulo 1, verso 18.
A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses capítulo 1, verso 12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhas, às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Colossenses capítulo 1, verso 27, 1 Pedro 1, 4 e 5. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Apocalipse 22, 3 e 4. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 ao 9. Então, os salvos tomarão posse da herança, preparada desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso 24. O Senhor Jesus também, nessa narrativa de Mateus, vai garantir este direito para os salvos em Cristo Jesus. Então, observe quão grandes bênçãos nos preparou o Senhor e nos deu o Espírito Santo para que permanecesse em nós e nós continuássemos a servir a Deus, tendo os nossos caminhos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, para não cairmos em contradição, para não voltarmos atrás, para não cairmos nos erros que cometíamos antes outra vez. Tópico 2. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Imagina o poder de Deus. Quem ousa se levantar contra Deus? A palavra de Deus vai dizer, acredito que Jó vai dizer isso, né? Todos aqueles que se levantaram contra ele não tiveram paz. A palavra de Deus ainda vai dizer, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Observe que o crente ele não é um super-homem, não. Os crentes não são super-homens, jamais. Mas o poder de Deus, a eficácia do poder de Deus, opera tudo em todos e nos dá graça para seguir em frente. Subtópico 1. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Capítulo 1, verso 19. Considere sobreexcelente, traduzida do grego uperbalon, na forma adjetivada significa extraordinário. O poder extraordinário de Deus de fazer todas as coisas em favor daqueles que o temem, em favor daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, busca enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, está acima de qualquer coisa que você possa imaginar, está acima do espaço sideral, está acima do homem mais poderoso que possa existir nesta terra e nesta vida. Mateus capítulo 26, verso 64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força, fora de medida. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 13. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, segundo Pedro 1 e 4. E que somente um poder tão grande assim pode operar e conscientizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Observe que essas bênçãos, elas são todas espirituais. E por que há tanta importância nessas bênçãos espirituais? Porque elas te conduzem à vida eterna ao lado de Deus.
elas te conduzem à vida eterna ao lado de Deus. Não é Deus sabe para onde eu irei quando eu morrer. Não. Nós precisamos preparar este caminho aqui e agora, enquanto nós temos fôlego de vida e estamos ouvindo esta palavra. Medite nisto. Subtópico 2. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, Efésios capítulo 1, verso 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, que a pronúncia correta eu acho que é energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, ou seja, um poder que está constantemente em atividade. Esse é o poder divino. Colossenses capítulo 1, verso 29. Isso significa que este poder de Deus está sempre atuante para dar vitória para o seu povo, para guardar o seu povo, para fortalecer o seu povo e fazê-los prosperar. Melhor compreendendo aqui esse sentido de prosperar na vida espiritual, porque estamos tratando aqui de bênçãos espirituais. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischyros, que indica o poder inerente. O poder inerente de Deus. Somente Deus possui esse poder. Somente Deus possui esse poder. Eu não sei qual divindade que você crê, ou adora, ou se dobra, ou presta culto. Isso é o que menos interessa para nós aqui. Mas este poder divino de que Paulo vem tratar, escrevendo aos Efésios, ele é inerente apenas à pessoa de Deus. Compreenda isso, e é justamente isso que Paulo vai falar para aqueles novos irmãos e para a igreja de Efésios. João capítulo 1, verso 12, também 2 Pedro 2 e 11. A associação desses conceitos revelam o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina. Somente Deus tem esse poder, opera em favor dos que creem, mas dos que creem em Cristo Jesus. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Seria literalmente impossível alguém morrer, né, ser sepultado e ressuscitar de entre os mortos. Mas Deus ressuscitou o seu Filho para cumprimento da sua promessa. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus, capítulo 1, verso 20. E terceiro, sua elevação acima de todo domínio, capítulo 1, versos 21 ao 22. Observe que lá em Mateus, capítulo 28, quando Jesus ressuscita dos mortos, logo após a ressurreição, na narrativa de Mateus, ele vai aparecer aos seus discípulos. E o que Jesus vai falar após a sua ressurreição? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, observe que somente este poder inerente a Deus seria capaz de operar, né? De forma tão expressiva na vida daqueles que creem no seu nome. É isso que nos dá garantia, é isso que nos dá certeza da vida eterna. Nós somos conscientes, a morte é uma realidade para todos. Seja ele um cristão ou não cristão, ateu, ou seja o que ele for, a morte é uma realidade. Porém, o crente salvo, ele tem uma certeza. E essa certeza de ressurreição para a vida eterna com Deus é inerente à ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque ele ressuscitou, todo crente salvo em Cristo Jesus sabe que também ressuscitará naquele dia. No dia do Senhor.
Temos o subsídio teológico aqui desse tópico, né? A natureza de Deus. O Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano. Se Deus fosse plenamente compreendido pelo ser humano, ele seria um Deus pequeno, ele seria um Deus mesquinho. Mas ele não pode ser, porque o seu poder sobrepuja todas as possibilidades que você possa imaginar. A ciência nunca vai provar a existência de Deus. Se a ciência provasse a existência de Deus, Deus seria medíocre. Deus seria muito limitado, muito pequeno. E a Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Ele é o criador e mantenedor do universo com centenas de bilhões de galáxias. Então, ele é um Deus que não dá para ser medido pela ciência. Compreenda isso, você é inteligente. Você é inteligente. Então, use a sua inteligência para compreender as coisas espirituais. Mas se você não conseguir com a sua inteligência compreender as coisas espirituais, busque ajuda no Espírito Santo de Deus, porque ele é o único capaz de iluminar a mente e o entendimento do homem e fazê-lo compreender essa magnitude que é o Deus criador e mantenedor do universo. Mas nem por isso deixou de se revelar de diversas maneiras e em várias ocasiões, embora ele seja um Deus tão grande, incompreendido, né? Um Deus que não possa ser medido pela ciência, um Deus que esteja acima de todas as coisas. Mesmo assim, ele não deixou de se revelar, de se manifestar de várias maneiras. Em várias ocasiões, nós vamos ver isso em toda a narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, a fim de que nós, meros mortais, venhamos a conhecê-lo. Deus não pode ser compreendido pela mera lógica humana, e nem sequer sua própria existência pode ser comprovada desta maneira. Com isso, queremos dizer que não de forma alguma, diminuindo os seus atributos, fazendo uma declaração confessional das nossas limitações e da infinitude divina. Nosso modo de entender a Deus pode ser classificado em duas pressuposições primárias. Primeiro, Deus existe. Eu creio. Essa é a minha fé. Deus existe. E Ele, segundo, Ele se revelou a nós de modo adequado através da sua revelação inspirada pelo Espírito Santo. Além disso, Deus está sustentando ativamente o mundo que criou. Na conservação, ele sustenta a criação através de leis estabelecidas. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 25. Na providência, ele controla todas as coisas existentes no universo, com o propósito de levar a efeito seu plano sábio e amoroso, de forma que não venha a interferir na liberdade das suas criaturas. Gênesis capítulo 20, verso 6, depois 50, verso 20, ainda Jó capítulo 1, verso 12 e Romanos capítulo 1, verso 24. Esse recorde está lá em Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, páginas 151 e 153, a 153. Vale a pena conferir, tá? Se aprofundar mais nesse conhecimento de Deus e de sua palavra. Tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro tópico. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Capítulo 1, verso 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Seria literalmente impossível que isso ocorresse cientificamente falando. Atos capítulo 2, verso 24, capítulo 3, verso 26 e 17, verso 31. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20 ao 22. Logo,
A ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Capítulo 2, verso 6. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Amém. João capítulo 5, versos 28 e 29 e Filipenses 3, do 20 ao 21. Subtópico 2. Cristo elevado à direita de Deus. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Paulo vai falar isso lá no capítulo 1, verso 20. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Salmo 110, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Observe que quando todos pensavam que tudo estava perdido, né? Principalmente o adversário, o arqui-inimigo de Deus, quando ele aplaudiu a morte de Cristo na cruz do Calvário, tiraram-no do madeiro e o levaram até o sepulcro, aparentemente ali estava destruído o evangelho. Mas o inimigo não contava que ao terceiro dia ele ressurgiria de entre os mortos para ascender à direita de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, Colossenses 2 e 15. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. 1 Coríntios 15, 56 a 57. E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Capítulo 2, verso 6. Quais são esses lugares celestiais? Sabe, meus amigos, existem coisas que somente o Espírito Santo de Deus pode te revelar. Mas estar nos lugares celestiais, que são os lugares onde a igreja, comprada, lavada, remida, selada com o Espírito Santo está, é só para aqueles que estão em Cristo Jesus e que Cristo está nele. Compreenda isso. Busque esse entendimento. Busque esta revelação, porque ela te dará vida nova, te dará novas perspectivas de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus, do poder do Pai. Subtópico 3. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Capítulo 1, verso 21. Isso significa que não existe, nunca existiu e nunca existirá um nome tão importante quanto o nome de Jesus na face da terra, principalmente no que diz respeito à salvação. Você pode clamar a quem quiser. Você pode adorar a quem você quiser adorar. Você pode fazer oferendas para quem você quiser fazer. Mas o Salvador é Cristo Jesus. Todo o poder que emanou de Deus para o colocar em destaque no meio de um mundo pagão e o ascender outra vez aos céus. Este homem é Jesus Cristo e este poder está nele. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. A igreja não é sem dono. Então, quando você persegue a igreja, presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Quando você persegue a igreja,
Quando você persegue aquele irmãozinho, aquele crentinho, toma cuidado, querido. Toma cuidado. Ele pode ser um membro do corpo de Cristo e que realmente é igreja de Deus, cuja cabeça desse corpo é Cristo Jesus. Compreenda isso, para você não correr um grande risco, porque Deus cuida bem da sua igreja, Deus cuida bem do seu povo. E não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque o seu Filho Jesus deu a sua vida pelo resgate dessas pessoas. Use a sua inteligência. Se você não souber do que vai falar, fica caladinho, só escuta. Existe uma teoria que diz que só se deve falar daquilo que se tem conhecimento. Se você não tem conhecimento de causa, é o melhor a fazer. Compreenda isso. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, mas a Bíblia diz que Deus é justiça também. E a bondade de Deus opera na sua justiça. É importante que se compreenda isso também. Então, veja bem, primeiro, Deus fez Cristo o cabeça da igreja, capítulo 1, verso 22. Segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Não tem mais ninguém aqui na terra que seja mais importante do que a igreja. Se orienta e presta atenção nisso. Não existe na face da terra ninguém mais importante do que a igreja, que tem Cristo como cabeça e que tem agora designada por Deus, ela foi para ser a expressão plena de Cristo enquanto estiver aqui nessa terra. Mas eu estou falando da igreja. Eu não estou falando de denominações. Eu não estou falando de placas de denominações. Estou falando da igreja de Cristo. E se você é igreja, você sabe que eu estou falando a seu respeito também. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, verso 18. Louvado seja o nome do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Temos mais um subsídio teológico aqui, que eu acho muito importante essa leitura. A ênfase no Novo Testamento recai mais na ressurreição do corpo do que naquilo que acontece imediatamente depois da morte. A morte continua sendo uma inimiga, isso é fato, mas já não é para ser temida. O cristão salvo, ele não tem medo da morte. A igreja de Cristo, ela não tem medo da morte. 1 Coríntios 15, do 55 ao 57. Hebreus 2 e verso 15. O homem ele deve ter medo da morte quando ele não tem a certeza de salvação. Quando ele não tem a certeza de salvação, quando ele não sabe para onde ele vai, que é o caso de muitos, de uma multidão enorme, não sabe para onde vai, segundo essas pessoas, é Deus quem sabe, então ele deve ter medo da morte. Mas o crente salvo ele não tem medo da morte. A morte para o cristão é uma ponte que salta para a vida eterna com Deus. Para o crente, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 21, ele vai dizer, para o cristão, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto significa que morrer é receber mais de Cristo, é estar ao lado dele, é estar para sempre com ele. Logo, morrer e estar com Cristo é muito melhor que permanecer no corpo presente, embora devamos ficar aqui enquanto Deus considera que isso seja necessário. Filipenses capítulo 1, versos 23 ao 24. Depois disso, a morte nos trará o repouso ou cessação das nossas labutas, dos nossos sofrimentos, das nossas dores terrenas e a entrada na glória celestial. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, conferir ainda 2 Pedro 1, 10 e 11, Apocalipse 14 e 13. Esse recorte está lá em Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, CPAD,
o ano é de 2018, página 621. Vale a pena conferir esses recortes, né? Você se aprofunda mais, você adquire mais conhecimento dessa verdade. Conclusão. A exemplo de Paulo, devemos compreender que as bênçãos espirituais nos levam a viver em adoração contínua ao eterno Deus. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que você tenha uma vida abençoada e que você também chegue ao pleno conhecimento da verdade, para naquele dia ter direito à vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos.